Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus aqui em Bangu, Ministério de Madureira, pastor presidente aqui, o pastor Sócio Silva e a pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Estou muito feliz porque hoje é a oportunidade que a gente tem de dar continuidade aqui ao quarto trimestre. Estamos comentando as revistas da editora Betel Dominical. Esse trimestre foi escrito pelo nosso bispo Abner Ferreira, que já foi devidamente apresentado, conhecido de todos nós, o nosso bispo, né, que está escrevendo essa lição, a lição de número 4, que vamos estudar, desculpe, a lição de número 3, a oração de gratidão pelo conhecimento. É o tema de hoje que nós vamos estudar, então já quero pedir a você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, assim, quando a gente lançar alguma coisa, você vai ser ali avisado. Prepare o seu coração, hoje tem muita coisa boa, prepara aí o seu café, chamate, suco, enfim, o que você tiver, porque a sua água, a Bíblia e a revista, porque logo depois da vinheta, eu e você temos um encontro aqui na presença de Deus. Amém? Espero você daqui a pouquinho. Não vai embora não. Roda a vinheta. Muito bem, então nós estamos hoje na lição de número 3, a oração de gratidão pelo conhecimento. Deixando aqui alguns avisos aqui breves aqui. O primeiro aviso que eu quero dar para você é que nós temos aqui os nossos cursos aí de professores de escola bíblica dominical. Se você quiser fazer curso com a gente, estudar com a gente, você vai ser muito bem-vindo. O curso é completamente online pela Hotmart e você vai estar ali aprendendo diversas matérias, principalmente como fazer o seu próprio planejamento, e você vai ter diversas disciplinas ali, né, como por exemplo, né, como produzir ali um material didático para sua aula, ou seja, o plano de aula, tá bom? Eu também falo sobre a história da escola bíblica dominical, como organizar uma escola bíblica dominical, o papel do professor na escola bíblica dominical. Tem certificado e você recebe tudo isso aí online, na facilidade da sua casa, e você ainda pode parcelar. Também, se você tiver chamada para obreiro, você pode fazer o curso de obreiros, o curso diaconal. Vai ser uma benção aí para a sua vida, aí também um curso completamente aí online, onde eu falo sobre dons ministeriais, né, a importância do obreiro, a importância de ser diácono, né, como servir, né, na igreja, a Santa Ceia. Então é um curso muito interessante aí para você também que quer fazer seu curso online. Os dois são pela Hotmart e o link está aqui embaixo. Não deixe também de apoiar o canal Boa Semente. O seu apoio financeiro é muito importante para manter essa obra. E também, se você sendo um apoiador ou membro do canal Boa Semente, você vai ter o seu nome aí citado em todos os vídeos da IBD. Lá no finalzinho tem ali o momento em que eu falo, coloco todo mundo que me ajuda, tá lá no final, eu agradeço muito. Então, nos ajude, também pode comprar os nossos livros também, tanto o meu, Café com Deus, ou 7 Princípios da Liderança, ou os livros que eu indico aqui, que estão na revista, vai ser também uma forma de nos ajudar. Eu só posso agradecer a Deus pela sua vida e também aí pedir ao Pai que vos abençoe com 100 vezes mais aquilo que Deus tem proposto no seu coração. Tá bom? Vamos lá, a lição de hoje, lição de número 3, a oração de gratidão pelo conhecimento. Texto áureo: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6,18. Verdade aplicada. Pela oração nos comunicamos com Deus e cultivamos o necessário contato com o nosso Senhor para a nossa constante edificação. O objetivo da lição são 3. Número 1, ensinar os fatores que nos motivam a orar, mostrar a importância de uma vida de oração e explicar os objetivos da oração. Cada um desses tópicos aqui, desses objetivos, estão dentro de um tópico. No tópico 1, a gente ensina os fatores que nos motivam, o que nos levam a orar, né? Qual é a sua motivação para orar? Né? Por que você ora e o que te faz orar? Mostrar a importância da oração, de uma vida de oração, é no tópico 2, e explicar os objetivos da oração no tópico 3.
texto de referência, Efésios, capítulo de número 1 ainda, né, do versículo 15 ao versículo 18. Como eu falei na aula passada, o autor da revista ele tem esse método de vir pegando versículo por versículo, que a gente conhece como leitura bíblica de carreirinha, né? Um versículo após o outro. Eu acho muito interessante isso, é muito importante, porque você vai tendo ali um passo a passo, um desenvolvimento, sem pressa, com calma, de cada versículo, e extraindo dali, né, os ensinamentos que são importantes para o seu crescimento espiritual. Então, Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao 18. 4 versículozinhos. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, e aqui lembrando que a palavra caridade já está na nova versão de Almeida, já traduzida, já riquissimamente, né? E pela palavra amor. Então aqui o texto, né, que é usado na revista é até um texto ainda mais antigo. Então quando você vê aqui caridade, você sabe que é amor. Na NVI também já está em amor, na LTH também. Então vamos traduzir. Pelo que, ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Aqui em Efésios, no capítulo 1, Paulo está dizendo, depois dele se apresentar no capítulo, na revista, na lição número 1, depois dele falar das bênçãos advindas, na lição número 2, né, desse lugar espiritual que temos em Cristo, agora ele diz um motivo pelo qual ele ora pelos Efésios. Por que ele ora pelos Efésios? Então ele diz aqui que ele dá graças a Deus pela vida dos Efésios. E por quê? Esses crentes em Efésios tinham duas características importantes que a gente vê logo no versículo 15. Primeiro, eles têm fé. São cristãos ali que têm fé, que vivem pela fé, que são motivados pela fé. E número 2, eles têm amor. Essas duas características fazem com que Paulo não cesse de dar graças, ou seja, Paulo continua orando, dando graças a Deus pela vida dos Efésios. Então, duas características importantes aí da igreja de Efésios, uma igreja que tem fé e uma igreja que ama. Um segundo ponto importante desses versículos aqui, fazendo um comentário geral da introdução, preparando nossa introdução e dando para você aí o comentário logo do texto. Você não pode abandonar o texto, né, da lição, e você já dá esse comentário e vai prender o aluno, vai fazer nele entender o texto e o contexto, e também vai fazer com que a sua aula fique mais profunda no momento que você usa o próprio texto, adentra o próprio texto para tirar dali conhecimento importante para a sua aula. Nessa oração do apóstolo Paulo pelos Efésios, ele pede que o Espírito Santo lhe dê, né, o espírito de sabedoria e de revelação. Que o Cristo, o Pai da glória, lhe dê o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. E esse é o tema da aula de hoje. O que é o espírito de sabedoria? O que é esse espírito de revelação? Okay? Vamos ver isso hoje. Né? Tendo iluminados os vossos olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais riquezas da glória da sua herança nos santos. Ou seja, para que vocês sejam iluminados. E essa iluminação aqui é uma iluminação espiritual. Né? Essa iluminação espiritual, porque a iluminação do seu entendimento, do seu compreendimento. Qual é o intuito da iluminação espiritual? Né? Dessa iluminação, para que eles se encham de esperança da sua vocação. Vocação é o tema, né, dessa carta, eleição, vocação, chamado, para que vocês tenham esperança no seu chamado. Muitas das vezes nós estamos desanimados do nosso chamado, estamos desanimados do propósito que Deus tem na nossa vida, com a nossa família, com nós mesmos, e aí nós começamos a nos questionar, será que é isso que Deus tem para mim? Será que é isso que Deus quer de mim? Será que é esse o caminho que eu devo seguir? Então a oração do apóstolo Paulo era que eles se mantivessem ali em oração e iluminados, e que estivesse acesa a chama dessa esperança do propósito da sua vocação.
Para quê? Para as riquezas da glória da herança nos santos. Ou seja, a ideia dessa esperança dessa vocação, despertaria nos crentes em Efésios, né, ao prazer em aguardar a sua herança. E essa herança, com certeza, é uma herança futura, é uma herança vindoura, que é a salvação. Ok? Então, essa oração, por eles, ela tem 3 aspectos. Oração pela esperança do chamado, oração pelas riquezas da sua glória e a oração pela grandeza, né, do seu poder. Tudo isso aí no versículo 18. E aí nós entramos na nossa lição. Introdução. Embora tenhamos recebido de Deus a salvação pela graça, temos a obrigação de orar em todo o tempo, para que sejamos fortalecidos na fé e prossigamos vencendo as tentações, desfrutando as bênçãos da salvação. Fatores que nos motivam a orar. Então, no tópico 1, a ideia é nós pensarmos sobre quais fatores que levaram o apóstolo Paulo a orar pela igreja ali em Efésios. Lembramos que, né, Efésios, essa igreja que foi fundada por ele, né, no momento em que ele vem pregando o evangelho na Ásia, e ele então ora a Deus para ter uma direção. O Espírito Santo lhe impede que ele vá a uma determinada região e ali o impulsiona para que ele, o dirige para que ele vá para a cidade de Éfeso. Chegando na cidade de Éfeso, ele então encontra uma cidade populosa, uma cidade economicamente poderosa, uma cidade onde tinha judeus, onde tinha gregos, onde tinha pessoas do mundo inteiro naquele momento, romanos inclusive, vivendo todos em conjunto em torno do comércio, por causa do porto que era grande, e também do comércio de obras litúrgicas, né, por conta do grande templo que nós vimos semana passada, o templo de Diana, né? Esse templo de Diana era uma das 7 maravilhas do mundo, algo de extremamente formoso, magnífico, e Diana era a deusa da fertilidade, da Ásia, né? E essa Diana, a deusa da fertilidade, talvez tenha acontecido um sincretismo. A Diana aí, né, dos gregos, né, deve ter sofrido um sincretismo com a Diana da Ásia Menor ali, porque essa Diana ela não é igual à Diana dos deuses. Essa Diana é uma Diana caçadora, é uma Diana cuja representação dela, sua imagem, ela tinha vários seios. E ela dizia, segundo a lenda, que essa estátua, essa imagem havia caído dos céus. Por isso ela era chamada de Diana, aquela que veio dos céus, caída dos céus. Então havia um grande culto em torno da Diana, seria a patrona da cidade ali, a divindade da cidade, e as pessoas que visitavam o templo, elas ficavam naquele comércio, compravam ali, levavam estatuetas da Diana e de diversos deuses que existiam naquele mundo. E aí o apóstolo Paulo começa a pregar o evangelho ali naquela cidade, funda a igreja de Éfeso, depois ele vai fazer suas viagens. Por ali passou dois grandes homens de Deus, Tíquico, que foi aquele que levou a carta aos Efésios, e também Timóteo, ali seu filho na fé, pastoreou também Efésios também durante alguns anos. E alguns acreditam que o apóstolo João, no fim da sua vida, talvez tenha também passado pela igreja de Éfeso. De maneiras que Éfeso foi uma cidade extremamente populosa, majestosa, rica, e agora recebeu o evangelho, e esses crentes começaram a espalhar o evangelho por toda a Ásia. Ela deve ter sido uma igreja tão importante que começou a abalar o mundo daquela época através da fé e através da propagação do evangelho. Isso faz com que o apóstolo Paulo, depois, quando ele já estava preso, parece que 3 anos ou 4 anos depois, ele preso agora, ele escreve uma carta que é endereçada a essa cidade, a Éfeso, e às igrejas do entorno, que é possível que tenham sido fruto do evangelho em Éfeso. E aí, essa carta é enviada por Tíquico e que vai levar agora essas boas novas. E aí ele explica por que ele está feliz. Mesmo ele preso, mesmo ele em cadeia, mesmo ele sofrendo as aflições, ele está feliz. E está feliz porque ele está vendo fruto. Está vendo fruto na vida dos Efésios. Está vendo fruto na igreja de Éfeso. Esses são os fatores que levaram o apóstolo Paulo a escrever essa carta. Então na introdução ele diz, por isso ele diz lá na introdução, pelo que ouvindo eu também
a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus pela vida de vocês. Então, esse é o motivo pelo qual ele glorificava a Deus. Como é bom, né? Como você tem filhos na fé, você tem pessoas que estão que recebem o evangelho e dão fruto. Isso enche de alegria. Isso enche de alegria o pastor, isso enche de alegria o missionário, isso enche de alegria aquele que está propagando a fé. Isso encheu o coração do apóstolo Paulo de alegria. E é por isso que no tópico 1 o autor traz para a gente essa pergunta, esse questionamento dizendo fatores que nos motivam a orar. Número 1.1. A oração vinda de um coração alegre. A fé e o amor que havia na vida dos santos de Éfeso foram combustível para que Paulo intercedesse por ele. Ou seja, isso motivou a oração do apóstolo Paulo. E aí ele diz assim, o autor: quando nos ocupamos com quando nos ocupamos com o que a graça de Deus opera na vida dos santos, temos sempre muitos motivos para dar graças. E aí eu anotei aqui para comentar com vocês nesse tópico 1.1 a seguinte indagação: temos orado pelos nossos irmãos? Você tem orado pelos seus irmãos? Você tem orado pelas pessoas? Você tem orado pela sua igreja? Você tem orado pelos membros da sua igreja? Isso é muito importante. Às vezes nós só reclamamos, nós só criticamos, nós só falamos da igreja, falamos dos membros, falamos... O apóstolo Paulo não vai fazer isso, ele vai orar por eles, dando graças a eles, interceder, que é o tema dessa lição. Essa é a primeira questão. Você tem orado pela sua igreja? Você, pastor, tem orado pela sua igreja? Você, líder, tem orado pela sua igreja? Você, professor, tem orado pela sua classe, tem orado pelos aqueles que Deus confiou nas suas mãos, ou você tem abandonado, ou você não tem mais clamado por essas pessoas? É preciso que você ore por eles, é preciso que você mantenha uma vida de oração e de intercessão pela vida deles. Então, é importante que você tenha essa oração. A oração vinda de um coração alegre. Alegre por quê? Porque ele ouviu as boas obras, né, dos Efésios. Como é bom, né? Quando a gente ouve coisas boas das pessoas. Como é bom quando a gente ouve coisas boas das outras pessoas, chegam notícias legais. Olha, fulano tá bem, fulano tá firme, fulana se converteu, agora tá na igreja, mudou de vida, aleluia. E aí você enche o seu coração de alegria, né? Como é bom também, como a gente tem pessoa que leva notícias boas, né? Porque às vezes tem gente que leva tanta notícia ruim, né? Mas só que na causa do apóstolo Paulo ele recebeu notícias boas dos Efésios. 1.2. A fé exercida pelos santos. A igreja estava numa área estratégica, como eu falei para vocês, eu falei sobre Éfeso. Éfeso era uma cidade portuária que tinha a deusa Artemis ou Diana, deusa da fertilidade. A vida religiosa e comercial de Éfeso girava em torno da adoração àquela divindade pagã. E por conta dessa adoração àquela divindade pagã, o apóstolo Paulo sofre ali um motim, né, quando um aqueles artífices ou orives, aqueles que trabalhavam com imagens, eles começou a incitar a multidão contra Paulo, e Paulo teve que sair também da cidade de Éfeso. Agora, a questão é interessante aqui, como a cultura está muitas vezes ligada à economia. Como que a cultura, né, está muito ligada à economia. Você vê, a cidade de Éfeso era economicamente poderosa, era economicamente saudável, porque ela também dependia da questão da religião. A religião ligada à questão econômica. Isso é histórico, a gente consegue ver que sempre a religião está muito ligada à questão econômica. Adoração de imagens, venda de objetos sagrados, né? Isso dá lucro, dava lucro na cidade de Éfeso. Éfeso é uma cidade que ficou conhecida por causa da Diana, não porque ela fazia milagres, né? Embora tinha o culto da fertilidade, mas não porque ela fosse milagrosa, mas porque as pessoas tinham curiosidade em conhecer a cidade de Éfeso e ali estar com eles e comprar aquelas estatuetas. E o apóstolo Paulo começou a quebrar o negócio dela. Quando o verdadeiro evangelho chega num lugar, quando a palavra é ministrada num lugar, muitas vezes ela vai de encontro a uma cultura, geralmente ela vai de encontro a uma prática, né, instituída. E essa prática instituída geralmente está ligada à questão econômica.
né, porque ali quebrou a economia do lugar. Então falaram, esse homem não pode ficar aqui, esse homem não pode ficar aqui. Se levantaram contra ele, porque ele estava pregando ali a verdade, estava ali pregando a palavra. Jesus, quando libertou o Nazareno, que a gente estudou na penúltima lição do trimestre passado, ele também sofreu ali, porque ele quebrou a economia daquele local. Aqueles homens viviam do comércio dos porcos, e aqueles porcos se mataram porque os demônios que saíram do Gadareno entraram neles, e eles se precipitaram no mar, e aqueles homens viram Jesus como uma ameaça econômica. Quantas das vezes o cristão é visto como uma ameaça econômica, porque ele quebra os esquemas, ele quebra às vezes economias baseadas no paganismo. Por quê? Porque ele é o contrário, ele não comunga com as práticas pagãs, ele não comunga com as práticas mundanas. Será que a igreja hoje também está ligada a essa questão econômica, tão presa à questão econômica a ponto de não falar mais a verdade, a ponto de não se colocar mais contra as práticas pagãs? Será que essas práticas pagãs elas têm entrado no meio da igreja? Ou será que nós, muitas das vezes, não adotamos essas práticas pagãs, vendendo, às vezes, não estatuetas de Diana, não estatuetas de santos, de Apolo, de deuses gregos, de deuses da Fenícia, ou deuses de Éfeso, ou imagens do templo, mas estamos vendendo, às vezes, lenço, estamos vendendo água ungida, estamos vendendo sal, estamos vendendo rosa. Você está vendo como é que quando a gente começa a estudar a palavra, somos iluminados pela palavra, nós começamos a ter uma visão mais completa de tudo que Deus tem para nós. Isso é muito importante. Éfeso foi uma cidade baseada nessa cultura pagã, e a palavra do apóstolo Paulo foi contrária a essas práticas e fez com que ele abandonasse, fosse expulso da cidade de Éfeso, mas a semente foi plantada no coração daqueles homens. A palavra verdadeira, ela sempre será plantada nos corações quando ela é pregada de uma forma verdadeira, de uma forma expositiva, de uma forma real, né, que traz libertação da pessoa. Tá gostando? Deixa o like aí e já começa dando glória, que a gente vai aprofundar cada vez mais. Estamos só começando. 1.3, o testemunho dos santos. Esta igreja destacou-se por sua fé e seu amor. E aqui eu botei uma parte aqui para a gente ler por causa do tempo, né? Existe uma forma de lealdade a Cristo que não leva ao amor ao nosso semelhante, mas ao cumprimento religioso de certos ritos, e quase sempre isolam cristãos dos demais. As pessoas que acham que meu negócio é com Deus, meu negócio é com Deus, não é com o homem. Cuidado com essas pessoas que dizem isso. Meu negócio é com Deus, não é com o homem. Cuidado, porque as relações com Deus passam pelo seu semelhante. As relações com Deus passam com o semelhante. Qualquer um que quiser se ligar a Deus sem se ligar com o seu semelhante, com o seu irmão, não tem uma coisa que é importantíssima, que é a koinonia, que é a comunhão. Então, amar a Deus implica em amar o próximo. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não amo o próximo, se eu não me relaciono com o próximo, que eu não tenho afeto pelo próximo. E muitas das vezes não nos importamos com o próximo. Você se importa com o seu próximo, você pergunta por ele quando ele falta ao culto, você diz para ele, foi bom, poxa, quanto tempo eu não te vejo? Muitas vezes você fica esperando pelo pastor para visitar as pessoas, mas por que eu mesmo não convido as pessoas para vir à igreja? Eu não encontro na rua e falo, fulano, eu estou sentindo a sua falta. Por que às vezes nós não demonstramos esse amor também pela prática, cuidando dos carentes, das pessoas que precisam? Talvez na sua igreja tenha alguém que esteja passando por necessidade, você está esperando pelo pastor, está esperando pelo líder para tomar uma posição, quando você mesmo podia ajudar, mas você não ajuda, ou eu não ajudo, porque a gente fala, nosso negócio é com Deus. Ah, o meu negócio é com Deus. Cuidado. Porque antes de você ter um negócio com Deus, primeiro você tem que ter um negócio com os homens. A sua relação, a sua salvação passa por isso. Por isso Jesus disse que quando nós temos alguma coisa, quando nosso irmão, Deus não ouve nossas orações. Nossas orações são bloqueadas quando nós não temos uma relação com nossos irmãos. Jesus disse que se quando nós chegarmos diante do altar e para ofertarmos a Ele, se nós lembrarmos que temos alguma coisa contra o nosso irmão, deixar nossa oferta no altar e voltar lá e nos consertar. Porque Deus só nos perdoa quando nós perdoamos o nosso irmão. Na oração do lado do Pai Nosso, Jesus diz, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, a relação com o nosso irmão é muitíssimo importante para a nossa relação com Deus. Aí ele colocou assim, eu separei para ler.
Por mais ortodoxa que uma igreja seja, por mais pura que seja a sua teologia e por mais nobre que seja a sua liturgia, ela não é uma igreja verdadeira no sentido real do termo, a menos que seja caracterizada pelo seu amor aos seus semelhantes. A igreja de Cristo é uma igreja que ama. Os efésios ficaram conhecidos porque amavam, e que a minha igreja seja uma igreja que ama, que a sua igreja seja uma igreja que ama, uma igreja que acolhe, uma igreja que abraça, uma igreja que cuida, uma igreja que zela, não uma igreja que critica, não uma igreja que aponta, não uma igreja que despreza, não uma igreja que abandona, não uma igreja que desvela, mas uma igreja que ama. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O verdadeiro cristão sabe que não pode mostrar seu amor a Cristo de nenhuma outra forma a não ser manifestando aos seus semelhantes. Ou seja, aqui está no comentário o professor, ou seja, quando a forma que eu tenho para mostrar meu amor a Deus é como eu trato o meu irmão. A forma como eu trato, que eu digo que eu amo a Deus, é como eu amo ao meu irmão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, só uma coisa que interessante, pesquisando sobre a igreja de Éfeso, a gente sabe que, infelizmente, ela vai aparecer de novo em Apocalipse 2:4. Lá João escreve as 7 cartas da Ásia Menor e uma delas é a cidade de Éfeso. E uma das coisas que Jesus repreende a igreja de Éfeso é justamente porque deixou o primeiro amor. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, ele diz: eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Não sabemos quantos anos se passou da visita de Paulo, a fundação de Paulo em 62, 63, anos 60 depois de Cristo, até a carta do Apocalipse. O que a gente sabe é que João foi beirando ali uns 70, 80, anos 70, 80, uns 10, 20 anos depois, a cidade de Éfeso, a igreja estava forte, estabelecida, ficou tão conhecida a ponto de ser uma das 7 principais igrejas da Ásia, né, junto com Esmirna, Filadélfia, Tiatira, Laodiceia, né, todas essas igrejas eram importantes. Éfeso era uma igreja principal, só que ela tinha esquecido o primeiro amor, ela tinha deixado o primeiro amor. Nós não sabemos o que era isso, né? Mas é curioso que Jesus depois, através de João, critica os efésios por terem deixado o primeiro amor. O que será que essa palavra quer dizer, né? Que primeiro amor seria esse? Será que eles tinham se desviado? Será que eles tinham deixado de ter fé em Deus? Será que eles tinham deixado esse caminho, esse carinho todo que eles tinham na época de Paulo? Será que eles mudaram? Com certeza, alguma coisa aconteceu na fundação da igreja até até o livro de Apocalipse, 10, 20 anos depois, que eles não eram mais o mesmo. E aí o Senhor os repreendeu dizendo: volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor, quero que vocês voltem ao primeiro amor. Que eu e você possamos voltar ao primeiro amor. Muitas vezes nós achamos que o primeiro amor é só com Jesus. Não, mas o primeiro amor também é com o irmão. O primeiro amor é o desejo de ir ao culto. O primeiro amor é o desejo de estar em comunhão com os outros. O primeiro amor é o desejo de adorar a Deus. O primeiro amor é o desejo de estar junto com o próximo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tópico de número 2. A disciplina da oração. Aí eu ensinei que, por intermédio de Jesus Cristo, Deus está formando um povo para si, para tanto a igreja enviada ao mundo para anunciar a mensagem de Cristo. 2. A disciplina da oração. Para vencer no mundo precisamos de orientação divina a cada passo da caminhada, e a oração é o meio pelo qual o Senhor e nós interagimos para que recebamos essas coordenadas. A oração nos conduz, a oração nos guia, a oração nos leva. Então a oração é importante. Por que disciplina da oração? Porque orar não é fácil. Disciplina quer dizer que eu preciso ter regra, eu preciso ter um momento, eu preciso ter práticas necessárias para que eu me mantenha em oração. A disciplina da oração. Então a oração, ela é o que nos orienta nessa terra para que possamos fazer a vontade do Pai e sermos achados, né, enquanto pessoas dignas diante da sua presença. No tópico 2, então, ele vai falar então sobre a oração e aspectos importantes dessa oração. A intercessão, a gratidão e também a disciplina na oração. 2.1. A intercessão. Na maioria dos casos, as circunstâncias que nos levam a orar são dificuldades, doenças, problemas conjugais ou crises. É triste que a nossa oração tenha de ser motivada por causas
tão negativas. Aqui temos um caso atípico. Foram as coisas positivas que motivaram a oração de Paulo. E aí eu anotei no nosso comentário para comentar o seguinte, fazer a seguinte pergunta, e você pode também fazer a seguinte pergunta à sua classe. O que te motiva a orar? Será que nós oramos a Deus somente no momento difícil? Somente quando não temos? Somente quando as dificuldades aparecem? Quando as enfermidades vêm em tempo de pandemia? Por que tanta gente... Preste atenção, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Por que tanta gente, você percebeu, não sei você, mas eu percebi nessa pandemia que muita gente que não ia à igreja, ele, quando fechou a igreja por causa da pandemia, ficou desesperado. Eu quero ir para a igreja, eu quero ir para a igreja. Ué, fulano nunca ia para a igreja. Fulano sumia da igreja, ficava meses sem ir na igreja, só ia na igreja na ceia. Quando a igreja fechou, deu um desespero. Deu um frenesi, quero ir na igreja, a igreja não pode estar fechada, a igreja não pode... Irmão, eles nunca foram na igreja. Os crentes que iam na igreja, que buscavam mesmo ao Senhor, ficaram fiéis mesmo na pandemia em casa, porque eles aprenderam que a igreja era um local onde você adorava a Deus, mas você pode também adorar no seu lar. Então, é essa grande pergunta também. Como é que a gente ora? Será que a gente ora só quando tem problema? Aqui está nos ensinando que nós devemos orar também por motivos bons, alegres. Né? Motivos alegres. Também temos que orar também para interceder. E é interessante que a gente também pensa que interceder é só quando tem problema. Irmão, intercede por mim, que interceder é pedir por alguém, né? Irmão, intercede por mim que eu estou com uma causa na justiça. Irmã, intercede por mim, bota meu nome lá no grupo de oração que eu estou com um problema tal. Então a gente pensa que interceder é só quando está mal, alguém está com um problema. Mas não. Aqui o apóstolo Paulo está intercedendo porque eles estão bem. Olha o segredo da vitória. Ele orava pelos efésios porque eles estavam bem, para que eles permanecessem bem. Aleluia, o poder da intercessão. Ore pelas pessoas, não só quando elas estiverem mal, mas orem também quando elas estiverem bem. Orem também quando elas estiverem com problemas. E também ore quando elas estiverem firmes, para que elas permaneçam firmes. Interceder, ele diz assim, não é orar para si, é conversar com Deus em favor de outros. É um dever de todos os cristãos. Então, desafio dessa semana, ore pela sua igreja, ore pelo seu pastor, ore pelas pessoas que estão no seu entorno, né? Ore para que Deus possa dar vitória. 2.2. Gratidão e ação de graça. A verdadeira oração intercessora não visa somente conhecer a vontade de Deus e vê-la realizada, mas vê-la se realizando, quer nos traga benefícios ou não. Esse tipo de oração procura dar glória a Deus e nunca a nós mesmos. 1 Tessalonicenses 5,18. A relação entre o cristão e a pessoa de Deus através da oração já é um grande motivo para darmos graças. Então, gratidão e ações de graças é louvar a Deus pela vida de alguém. Isso é a melhor forma de você ser grato a Deus. É você dizer, olha fulano, eu sou grato a Deus pela sua vida. Olha ciclano, sou grato a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida. Estou orando por você. Eu louvo a Deus pela sua vida. Não é louvor à pessoa, mas é louvor ao Deus que abençoa aquela pessoa. Ou louvor a Deus que proporciona a experiência de você ter com essa pessoa, de ser abençoado por ela. Então, dar graças a Deus pelas pessoas é um outro segredo que o apóstolo Paulo está nos ensinando, quando ele diz, dou graças a Deus por vós. Dou graças a Deus pela sua vida. Dou graças a Deus pela minha igreja, pelo meu pastor, pelos meus alunos. Eu dou graças a Deus, ou seja, eu glorifico a Deus. Mas essa é a missão realmente da igreja, porque assim ele diz na sua palavra, que nós devemos andar de formas dignas e amarmos uns aos outros, para que os homens que nos veem possam dar glórias a Deus. Quando uma igreja ama, quando uma igreja está presa através do afeto, do carinho, os ímpios no entorno louvam a Deus, eles glorificam a Deus pela igreja. Eles dizem, olha, essa igreja é importante, ela faz falta. Muitas igrejas fecharam na pandemia e voltaram e ninguém sentiu falta. Muitas igrejas fecharam na pandemia, voltaram, fecharam de novo e hoje até não existem mais, mas ninguém deu falta. Quando a igreja é importante, a comunidade sente falta. A comunidade louva a Deus pela sua vida. O crente não é um problema, o crente é uma bênção onde ele está. Na comunidade onde ele está, no bairro onde ele está, você foi plantado para ser uma bênção, para que as pessoas glorifiquem a Deus pelas vossas obras.
Aí vem Tiago dizendo que a fé sem obra é morta, mas porque ele está querendo dizer que eu tenho que mostrar a minha fé pelas obras que eu faço. Aleluia. 2.3, disciplina na oração. Se fizéssemos uma lista de citações bíblicas dos tempos em que o apóstolo Paulo disse que estava orando por alguém, ficaríamos espantados. E de fato é isso que acontece. O apóstolo Paulo está sempre, orando pelos seus filhos na fé. O bom cristão geralmente atua de 3 formas na oração. E aí tem 3 formas. Renovação. Aí quero que você anote aí. Renovação, necessidade e por intercessão. Renovação, necessidade e intercessão. Renovação, necessidade e intercessão. 3 aspectos importantes aí da oração. Renovação, foi o que o apóstolo orou. Eu peço que Deus renove. Eu peço que Deus renove o Espírito que está sobre vocês. Aqui, ele dizendo assim, para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê conhecimento do Espírito da sabedoria. Por necessidade, é o momento que você ora porque está precisando. Você ora porque você está pedindo. Você ora porque você está passando por uma prova. Oração por necessidade. A terceira é a intercessão, quando você deixa de orar por você para orar por alguém. Alguém já disse que a verdadeira oração é essa que você ora por alguém e esquece de orar por si mesmo. Esquece de orar pelos seus problemas. Quando você quiser a vitória de Deus, comece a orar por alguém. A Bíblia diz que Jó foi abençoado quando orou pelos seus inimigos, pelos seus amigos. Então ore pelos outros para que Deus lembre-se de você. Porque é um sinal de que você não está pensando em você, mas pensando no seu próximo. 3. Os objetivos da oração. A intercessão feita por Paulo tinha o objetivo de serem alcançados. A finalidade era de que eles recebessem de Deus o espírito de sabedoria, espírito de revelação e que tivessem iluminado os olhos do entendimento. Nesse tópico 3, nós vamos ver o espírito de sabedoria, o espírito de revelação e a iluminação do entendimento. O que será esse espírito de sabedoria? E aí ele diz o seguinte, que não há um consenso sobre o espírito da sabedoria. Não tem como a gente dizer o que seria realmente essa sabedoria. Mas o comentarista Francis Fox diz que a sabedoria espiritual habilita o discípulo de Cristo a se aprofundar no conhecimento de Deus, considerando que a simples sabedoria do saber humano não é capaz de entender as coisas espirituais. 1 Coríntios 2,14. Aqui, sabedoria era uma sabedoria espiritual. Como o Tiago diz também, sabedoria que vem do alto, é sabedoria que vem de Deus, dada pelo Espírito. E somente o Espírito conhece as coisas de Deus. Somente o Espírito conhece as profundezas do conhecimento e a profundidade de Deus. Portanto, é o Espírito que nos dá através da sabedoria. A oração de Paulo era para que aqueles homens, que os crentes em Éfeso tivessem sabedoria, ou seja, conhecessem a mente de Deus, o coração de Deus. Aleluia! Que oração poderosa! Quando nós conhecemos o coração de Deus, eu preciso de homens na terra que conheçam o coração de Deus, que estejam mergulhados no coração de Deus, que estejam dentro do coração de Deus. Claro que eu não tenho como conhecer tudo, é o Espírito Santo que me mostra, o que ele revela através do Espírito. Por isso a gente vai para o tópico 3.2, Espírito de revelação. O espírito de revelação no conhecimento dele não é outra coisa senão um conhecimento pleno e profundo de Deus, recebido através de todas as verdades reveladas por ele mesmo na sua pessoa ou na pessoa do Espírito Santo. Portanto, o espírito de sabedoria depende da revelação que nos é dada por Deus, sabedoria espiritual que é dada através do Espírito Santo. Esse espírito de revelação, então o Espírito nos proporciona conhecimento de Deus. E eu preciso desse conhecimento de Deus para poder andar, para poder agir. Sabe, no teu emprego você precisa de sabedoria para o que você falar, o que você não falar, como agir, como não agir, como vencer, como se desviar do mal, como se livrar das setas malignas. Tudo isso a gente precisa de sabedoria. Muito crente erra hoje porque não tem sabedoria. Essa sabedoria é dada pelo Espírito Santo de Deus. Deixa o like, dá o glória. Então, 3.3, iluminação do entendimento. A natureza caída do homem não lhe permite discernir corretamente as coisas concernentes ao mundo espiritual. Ele precisa que os olhos do seu entendimento, coração, sejam iluminados pela chama do Espírito de Deus, o qual lhe permitirá distinguir entre o natural e o espiritual.
É por isso que a palavra estabelece a diferença entre o homem natural e o homem espiritual. 1 Coríntios 2, 14 e 15. O homem precisa de ajuda divina, porque ele sozinho não tem discernimento. Então, é através do Espírito Santo que nós somos iluminados. Porque o homem não tem discernimento sobre Deus, não tem discernimento sobre o Senhor. Então não adianta só aceitar a Jesus, é um processo de salvação. Você aceita Jesus, é limpo pela palavra, mas logo depois você, não tendo visão espiritual, você acaba se sujando no pecado, se enrolando em diversas situações. É preciso que haja a iluminação do Espírito Santo, dos nossos olhos espirituais sejam abertos, que o nosso coração seja preenchido pela graça de Deus, para que nós possamos então entender e compreender, né, a vontade de Deus para a nossa vida. Para que entendamos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é o Espírito Santo que nos mostra isso e nos direciona por onde nós temos que andar. A oração de Paulo foi justamente essa, a de que esses crentes em Éfeso, que eram homens cheios de fé e de amor, que praticavam aí essa unidade espiritual, e esse é o segredo dessa igreja, o potencial que ela despertava. E o apóstolo Paulo não se contentou com isso e disse: não, vocês... É preciso que vocês tenham mais. Eu rogo a Deus para que te dê a vocês aí, a crentes em Jesus, para que o Senhor dê graças, para que o Senhor dê o seu conhecimento. Porque quanto mais nós andamos com Deus, mais nós conhecemos a Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos aprofundamos com Ele, com o Espírito, através dessa sabedoria e revelação. Ah, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Minha oração por você é como a oração que o apóstolo Paulo fez pelos Efésios. Que você seja alcançado por essa graça, que o conhecimento e o espírito de sabedoria e de revelação possa iluminar os vossos olhos do vosso entendimento, a fim de que vocês sejam alcançados por essa esperança da vocação e das riquezas da glória dos santos. Esse finalzinho, a vocação, ou seja, para que vocês não desistam, para que vocês persistam, para que vocês consigam alcançar e combater a fé, né? Combater o caminho, combater a jornada e chegar até o final. Por isso, o apóstolo Paulo está orando, e ele diz isso: estou orando por vocês, estou intercedendo por vocês. Vocês vão ser alcançados pela graça, pela revelação do Espírito Santo, que te dará sabedoria, iluminará o seu entendimento acerca de todas as coisas. Crente que tem um entendimento iluminado não fica preso em mentira, em fake news, em bobagem, em disputas tolas, em discussões vazias, não é levado por ideias estapafúrdias, né, que aparecem por aí sem nenhum sentido, porque ele é iluminado pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos ilumine em nome de Jesus. Olá pessoal, eu sou a Poliana Feitosa e hoje eu vim trazer mais curiosidades sobre o livro de Efésios. Vamos lá? Bom, o Ágora, ele era um grande centro comercial da cidade de Efésios. Essa área era muito grande, ela era quadrada e era contornada por colunas e calçadas. Vendedores e artesãos faziam seu comércio nesta área. Éfeso era um centro industrial têxtil e era conhecida por seu vinho e perfume. Os ourives mencionados em Atos 19 devem ter trabalhado nesta área. Em adição ao comércio, o Ágora era um lugar para encontros públicos e informais. Bom, pessoal, essa é a curiosidade dessa semana. Espero muito que vocês tenham gostado. Conclusão. O Senhor não somente ouve e responde às petições que fazemos em favor de nossas necessidades, Ele também está pronto a ouvir as nossas intercessões. Tiago 5,16. E aí nós chegamos ao final de mais uma lição abençoada. Fica com a gente, porque na semana que vem vamos estudar a lição 4, a tríplice dimensão da salvação. Olha, vai ser bênção para a sua vida. Então, não se esquece, se inscreve no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, assim sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Até a próxima. Paz.